está. Olá, Olá. olá, uau, nos a ouvir, bem? Está tudo bem? Sim, sim, estou a Consegue ouvir-te bem. ouvir-me? Sim. Boa. Hoje deu é que isto de vez em quando não dá, então Sim, eu também estava aqui na hoje, dúvida como é que isto se faz. pois, é isso. Mas já cá estamos, tudo bem? Olá a todos, estão a chegar pessoas ainda. Eu vou dizendo para quem quiser, ao longo da conversa, quem quiser fazer perguntas, pode fazê-las nos comentários. Ou há mesmo um botãozinho para fazer perguntas. E podem enviar para quem quiserem, quem acharem que poderá interessar-se por esta conversa. Então, olá, Olá. Ana, tudo bem? Olá, Obrigado Rui. por teres aceito este convite. Um, Tu também és uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, mas que só vou vendo de vez em quando, em algumas situações, e que, pronto, conheço o teu trabalho, conheço o que é que vais fazendo. Um, mas só há pouco tempo é que também pude desfrutar disso e achei super curioso a tua forma de abordares este tema não só do erotismo, mas das relações, da conexão entre as pessoas e pronto, e como achei curioso, resolvi convidar-te para conversarmos aqui um bocadinho e para as pessoas também te conhecerem, que essa que é a proposta deste podcast, é dar a conhecer pessoas que têm visões e vivências diferentes do que é o erotismo. E por isso ia te pedir para começares por te apresentar. Hum, ok. Bom, antes de mais eu quero agradecer pelo convite e quero agradecer muito, ainda hoje falei um bocadinho sobre isso contigo, pelo teu trabalho, porque eu acho que fazes um trabalho maravilhoso nesta área, mesmo. Obrigado. E tens imenso conteúdo gratuito, assim, acessível, constante, é muito regular a tua partilha e isso é maravilhoso, porque isso é muito raro, não é? Nós não temos pessoas a fazer isso, por isso, tipo, super, super, super grata, mesmo, mesmo. Sim, é uma coisa que me dá mesmo muito prazer fazer, ou seja, não considero isto um trabalho, isto é uma coisa que naturalmente eu faço na vida, apenas cada vez mais percebo que as pessoas precisam de alguma estrutura também, né, em termos de conteúdos, em termos de informação, e por isso é que também com o tempo vou tentando criar novas dinâmicas e novas informações e novas formas das pessoas chegarem lá, porque na verdade eu gosto é de provocar, Sim, provocar sim, o interesse e o e debate. provocas com muito humor, tu tens um trabalho maravilhoso com as palavras, né? Esta brincadeira com as palavras que eu acho que é, eu aprecio, e isto é bom porque também fala de mim, não é? Porque estavas a dizer para me apresentar, eu aprecio muito, tipo, toda a gente que traz este tema da sensualidade e da sexualidade e do... Sim, no fundo, esta energia vital, todas as pessoas que trabalham este tema de uma forma normalizada, não é? Tipo, porque ele é uma coisa completamente natural, para mim é tipo fantástico. Qualquer que seja a área, já é tipo, não importa, é maravilhoso, porque é um tema tão tabu, não é? Tão reprimido, tão manipulado mesmo, porque eu acho que isto muito mais do que ser tabu do género, não vamos falar nisso porque as pessoas não ficam chocadas, não é? É muito mais do que isso, eu acho. É um tema muito manipulado para controle mesmo do que é a nossa natureza. Vá lá, pronto, eu acho assim gravíssimo. Então, sobre mim, eu sempre me interessei por esta área. É verdade que eu agora cada vez mais vejo isso, que eu sempre me interessei muito pela área se calhar eu digo da energia sexual, no sentido da energia vital, e sempre esteve muito presente na minha vida. Foi-se manifestando de formas diferentes. E pronto, nem sempre esteve completamente claro no meu trabalho, mas no fundo estava lá. O meu background profissionalmente é teatro, fui atriz de teatro durante muito, muito tempo. Às vezes já não digo bem eu sou atriz, não sei, às vezes já não me sai assim eu sou atriz, sai eu era atriz, mas enfim, não sei se é uma coisa que se deixa de ser, talvez não, talvez não. Mas foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, que fiz durante muito tempo, e que no fundo aí já sinto que o trabalho era mais na exploração do que nós somos, da música do que é quem eu sou mesmo, de facto, porque o trabalho do ator é muito isso, não é? É muito nós descobrirmos quem somos e estarmos em contacto com a nossa
não só o nosso ser real, vá lá, autêntico, mas as nossas emoções autênticas, as nossas até reações autênticas, não é? Como é que eu me apresento e como é que eu respondo aos estímulos de fora, não só os reais da minha vida, como eventualmente os criados também. Isso para mim foi Eu acho fascinante. muito engraçado. Acho muito engraçada a questão do teatro, porque eu também aliás, eu desejava ser ator quando era mais novo e fiz algum teatro durante algum tempo. E há um paradoxo interessante no teatro que é uma talvez dos debates mais interessantes e se calhar mais regulares que eu tenho tido ao longo da minha vida, que é a busca da verdade no teatro. Ou seja, Uhum, o trabalho do ator é exatamente buscar a verdade para poder representar a verdade sem ser verdade. Então essa busca é mesmo, e essa procura nos ensaios e na maneira como se constrói os personagens, é quase uma preparação para a vida, não é? Quando nós procuramos dentro da nossa personagem aquilo que nós, na verdade, queremos transmitir e queremos ser e depois levamos para a nossa vida pessoal também, porque acaba por haver uma linha muito ténue entre o que é que nós estamos a sentir para representar e o que é que nós estamos a sentir para, para viver, não é? Na vida. uhum, E depois o nosso corpo também ganha essas memórias, ou seja, uma memória de uma interpretação em que choramos muito ou que sentimos muito amor uhum. ou que sentimos, de repente, torna-se uma memória viva da nossa própria vida, não é? Então, Completamente, estamos ali completamente. num paradoxo muito interessante. Isso é fascinante. Eu, de facto, durante muito tempo tinha aquela coisa dos amigos dizerem, principalmente pessoas que não eram do meio, estamos sempre aqui, Hum, que diziam tipo, então tu és boa a fingir, tipo, és atriz, és boa a pois, fingir, como é que eu sei que tu estás a ser real? Até mesmo às vezes com companheiros. Então, mas tu agora estás a fingir, como é que eu sei que não estás a fingir? E eu achava isto um pois, disparate, tipo, não, pelo contrário, tipo, o trabalho do ator é o trabalho com a verdade, é isso mesmo que tu disseste, é tipo, pois, às vezes tu ires encontrar camadas e profundidades de verdade que a maior parte das pessoas quase não precisa, não é? Direi essa profundidade, porque é duro por vezes, eu acho que é sempre, não é? É muito duro tu ires sim, sim, procurar aquelas camadas, sempre de mais verdade, até às vezes das sombras, coisas, verdades que tu não querias quase que estivessem lá, não sim, é? exato. É um trabalho fascinante de autoconhecimento e de para mim é um trabalho muito bom de empatia, de nós nos pormos no lugar do outro. Exato, Porque no teatro não vou ser eu, não é? Não vou ser só eu, a exato. Joana, com as minhas ideias e as minhas. Não é? Eu vou estar sempre a fazer esse exercício da verdade do outro e de eu poder viver tanta verdade do outro que, como dizias, já não sei onde é que termina a minha verdade ou começa a do outro. Eu lembro-me de coisas como ter sonhos que eu dizia que isto é o sonho da personagem, porque isto não pode ser um sonho meu. Exato. E era quase esquisito, não era quase tipo esquizoide, não é? Tu ficas um bocado, é pá, se calhar Sim, estou a ficar louca, mas porque acredito mesmo que nós temos tudo isso dentro de nós, não é? Tudo isso que o outro, porque na verdade não existe o outro, não é? Há esta ilusão de que existe eu e o pois, outro, e eu acho que isto é tudo, é a mesma coisa. São só manifestações pois diferentes. o Jim Carrey está muito aí nesse ponto agora, não é? Tipo, percebeu que o próprio Jim Carrey, a própria pessoa, pode também ser uma personagem de algo que ele criou ao longo da vida. Então anda assim numa busca metafísica do que é o personagem, o que é o Jim Carrey, o que é as personagens que ele fez, já que há personagens mais reais do que aquilo que ele é. Então anda assim numa busca muito Uau! metafísica. Sim, Yeah. e na verdade, para mim, por exemplo, houve uma altura na minha vida que eu deixei de fazer teatro, deixei de fazer teatro no palco, ou seja, com aquele formato, e fui viajar. Pronto, no momento eu fui viajar, a ideia foi um bocado tipo, vou viver, porque eu sentia que não estava a viver, sentia que estava dentro de uma caixa negra o dia todo, no fundo a repetir padrões ou cenários ou dinâmicas que eu via, porque eu não estava a experienciar nada, porque estava sempre na caixa negra. E saía da caixa negra e ia para casa, ou às vezes não, ia comer não sei onde, não é? Às tantas da noite ia comer a um bar qualquer para depois ir para casa. E o meu companheiro em casa estava a dormir e de manhã quando ele saía eu estava a dormir e voltava para a caixa negra. E houve uma altura que o encenador disse: tragam a vida para o teatro. E eu paro assim um bocado, e eu, qual vida? Eu não tenho vida absolutamente nenhuma. Eu passo o tempo aqui com vocês, nesta caixa negra, a fingir, no sentido de estar a viver um mundo que não é real, uma dimensão que não é real. E embora me desse muito prazer, eu senti que tipo, eu preciso de viver. Foi um bocado de pretexto, claro, mas fui viajar. Então estive a viajar uma série de anos,
E nessa viagem senti essa, esse outro lado dessa procura da, vá lá, da essência ou da verdade ou da autenticidade, se quiseres chamar, no mundo, que é quando nós saímos do nosso contexto familiar, acontece muita coisa dentro de nós, e muita coisa difícil e muita coisa fascinante. Quando tu te vês mesmo completamente sem referências, eu viajei até longe, então fui a sítios onde tu não tens referências nenhumas, não falas a língua, não consegues ler, não conheces a comida, não percebes a cultura, enfim. E é uma sensação incrível de, ao mesmo tempo, de solidão até, é uma sensação de estás perdido, vá lá, e ao mesmo tempo de identificação com tudo, identificação com o humano que tu vês no outro supostamente tão diferente de ti, e que não é tudo igual, somos humanos, no fundo. Depois começas a ter o contacto com as essências das pessoas em vez de ter com as camadas superficiais, né? Em vez E de com ter os com aquilo que se condicionamentos, e com os constrói. códigos Sim. sociais, e com tudo isso, Né? exatamente. E aí, de facto, esse foi, para mim, foi um momento do início de um caminho muito espiritual. É verdade, eu tenho Uhum. assim um lado muito metafísico, muito místico, não é metafísico, um lado muito místico. Uhum. E começou muito aí, aí foi onde ficou mais visível, vá lá. Uma coisa é nós procurarmos uma perspectiva mística, outra coisa é quando ela chega, não é? Ela chegou. Uhum. E depois disso acabei por encontrar muito, ou identificar muito com o caminho do yoga, que já era uma coisa que eu fazia antes, quando era atriz, quando trabalhava no teatro, Uhum. mas um trabalho, durante algum tempo o yoga como uma disciplina, sim, mas depois Uhum. este yoga na vida, ou seja, mais uma vez não é uma coisa exterior a nós, como o teatro não é uma coisa exterior a nós, mas é uma coisa que tem a ver com a tua aprendizagem do teu ser e do teu ser no mundo, e no Uhum. fundo conexão com pronto, para sermos mesmo místicos com o todo, não é? Com a questão mesmo da união com o todo, pronto, enfim. Depois, de alguma forma, é engraçado que foi, por exemplo, este caminho até eu trabalhar com o yoga no sentido profissional, não é? Comecei a dar aulas de yoga, um bocado porque as pessoas me pediam, era assim um bocado, foi assim que aconteceu. E aqui no meio aconteceu a experiência da maternidade, pronto, eu escolhi ser mãe, decidi ter um Uhum. filho, e isso foi um momento, há de facto uma Joana antes de ser mãe, uma Joana depois de ser mãe, e Uhum. é mesmo diferente, ou seja, foi mesmo um momento assim que eu também considero uma passagem do portal espiritual, completamente, porque é assim, a maternidade é assim uma coisa uau. E curiosamente para muitos, porque eu acho que isto é natural, é isso também um lado, um aprofundamento e um mergulho na questão da sexualidade assim brutal, Uhum. porque conceber, não é? Conceber é obviamente a sexualidade na sua materialização mais plena, a gravidez, o parir, tudo isso são atos sexuais. E é Uhum. incrível como são, é assim uma sensação tão, eu nem sei explicar, tão bestial, sabes? Bestial tanto no Uhum. sentido de besta como no sentido extraordinário, É. que, é, Exato. que foi assim, se calhar foi também graças a isso que eu comecei a vivenciar a questão da sexualidade de uma forma muito mais assumida, não que antes fosse escondida, mas mais assumida do Uhum. género, ei, espera, isto é mesmo importante. Isto não é só Uhum. uma coisa que eu acho mesmo fixe, que eu acho mesmo prazerosa, que eu acho mesmo que devia ser mais livre e mais aceite. Hein? É mesmo uma coisa importante. Uhum. Isto é o que é. Isto é mesmo a essência de tudo. É. E comecei a sentir que havia trabalho a fazer aí. Trabalho no sentido de que eu poderia, se calhar, no meu percurso, abrir o meu percurso para proporcionar a outras pessoas, vá lá, um contacto mais autêntico com a sexualidade e com os relacionamentos, porque estão ligados. E quando digo relacionamentos, tudo são relacionamentos, não é? Nós estamos sempre em relacionamento. Não necessariamente os relacionamentos, os casamentos, os namoros, os não sei o quê, não é? É. Relacionamento no sentido deste relacionamento com o outro e, claro, do relacionamento comigo antes do relacionamento com o outro. Uhum. E é uma área fascinante para mim, assim, onde é claro que ainda estou a aprender muito, não é? Estamos todos, é aquela coisa É. Sempre. onde estamos sempre a tropeçar, não é? De certa forma. Uhum. E É. considero que para mim, eu gosto de usar esta palavra que é a ideia do dojo. O relacionamento é o sítio onde nós praticamos. É o dojo, não sei, o Uhum. dojo é onde fazem as artes marciais, não é? A cena, tipo, é o É. nosso,
é o nosso local de treino. Eu acho sempre engraçado que quando não estamos em relacionamentos, não é? Pelo menos isso acontece a mim. Se eu não estou num relacionamento, tenho aquela sensação que está tudo resolvido, não é? Nós estamos super claros, super focados, super limites muito definidos, tipo intenções, necessidades, está tudo assim muito fixe. Então estamos todos resolvidíssimos. Claro, não é entramos num relacionamento e ui, espera, afinal. E isso é muito Não há bom. ninguém a contradizer, não é? Sim, não é? Estamos no nosso pleno poder e no nosso pleno controle, achamos nós, não é? Mas é Sim. mesmo nesse relacionamento com o outro, nesse confronto com o outro, com as necessidades, com os limites, enfim, do outro, principalmente na questão de facto da dinâmica íntima, sexual, da dinâmica amorosa, é aí que nós trabalhamos o que achamos que sabemos e é aí que aprendemos. Tipo, os relacionamentos servem para isso. Então, este é o meu fascínio pelos relacionamentos. Ok. Há muita coisa aí para falar, mas vamos voltar um bocadinho atrás. A questão do teatro também não te levou a ter uma outra perspectiva do teu corpo, ou seja, esse trabalho de exploração física, de interpretação, de exposição, esse trabalho corporal também não te deu também iniciou esse caminho para a descoberta ou para uma maior relevância da tua sexualidade, da tua intimidade, porque eu lembro-me que isso foi uma Desculpa, das principais coisas. Lembro-me, é o gato. Estás aí? estou aqui e fui atacada pelos meus gatos. Opa, espera, portanto isto é o Adoro. contrário. Ok. Eu tenho, Ok. eu tenho os gatos na hora louca, com a luz acesa, estão tipo, uau, nós podemos brincar. Yeah. Pá, não, diz que nem brincar. Pronto. Um, Sim, mas eu ouvi-te. eu lembro-me perfeitamente que isso foi uma das coisas que mais me marcou também. Pronto. Foi de repente poderes falar ou poderes estar num sítio qualquer à vontade com o teu corpo quando todas as outras pessoas têm essa inibição, não é? Ou seja, imagina estás a despir-te num balneário ou estás Uhum. numa festa qualquer e as pessoas estão mais à vontade, estão menos à vontade com o corpo do que poderiam estar e de repente alguém, ou o facto de tu teres explorado o teu corpo de uma forma, como é que eu ia dizer, não é fictícia, mas nesse treino que tu estavas a falar, ou seja, Uhum. nesse treinar do corpo, tu passas a ficar mais desinibido e mais à vontade com isso. Sentiste Sim, isso também? eu acho que há uma questão, duas questões aí, que é a questão de tu trabalhares o corpo como uma ferramenta de trabalho, não é? E uma ferramenta de exploração. A mesma questão também com a questão das emoções, que para mim isso era, se calhar a maior parte das pessoas, ou muitas pessoas, vivem as emoções no sentido de que as emoções tomam conta de ti, não é? Quase aquela coisa que é, eu não controlo as emoções acontecem. E eu acho que, tanto na perspectiva do trabalho espiritual como na perspectiva do teatro, tu aprendes a olhar para as emoções, não é? Olhar, porque tu não vais criar emoções, como nós estávamos a dizer, falsas, vai lá, tu vais aprender sobre as tuas emoções para poderes Yeah. trazê-las ao momento e usá-las de alguma forma. Usá-las de alguma forma, não no sentido frio, racional, porque as emoções estão lá sempre, mas conseguires usá-las como material, como barro. E o corpo a mesma coisa. Então, sim, sem dúvida que há ali uma questão. O meu corpo em palco não é o meu corpo, deixou de ser aquele corpo em que eu fico a olhar, ai, não gosto disto, não gosto daquilo, o que é que as pessoas vão pensar desta parte, daquela parte. Não, é material. É material, é para usar para criar determinado caminho, ou determinado ambiente, ou determinado resultado. E até às vezes as nossas próprias condições físicas são úteis para criarmos essa personagem, Claro, para que a claro. personagem tenha essa dimensão física. E é muito engraçado porque eu tenho um fascínio total pela questão do corpo nos artistas, a maneira como os artistas usam o corpo. Todos, Yeah. no ato de criação, não é? Todo o ato de Yeah. criação tem um trabalho com o corpo. E, na verdade, nós estamos neste corpo físico, não é?
Por isso não há outra maneira, não há passagem. É outra das questões importantes da questão da sexualidade, é que ela faz parte. Não vale a pena andar a dizer que não, é real. Podemos reprimir, podemos fingir que não, mas ela existe. Então o nosso corpo físico existe. Eu posso fingir que não, mas ele está cá. E essa maneira de... Podemos transformá-lo, mas há coisas que são inerentes Sim, à nossa esta existência. matéria está cá. Não é? Quando eu deixar de É, ser matéria e for espírito, exato, ou luz, ou lá o que é que nós podemos ser, não sei, é diferente. Mas neste exato. momento eu tenho esta matéria. E conseguir lidar com esta matéria e trabalhar com ela com essa, ao mesmo tempo, consciência e liberdade, porque o processo de criação é quase, tu saís de, é fácil nós identificarmos com o corpo, no sentido do apego. Eu, Joana, sou mais ou menos baixa, com o cabelo mais ou menos claro, enfim, identificamos-nos com questões do corpo, com branca ou não branca, não é? As questões de se és caucasiana ou se és... Isto é uma identificação muito, vá lá, muito superficial, não é? Muito limitada, mas é muito fácil. Estes gatinhos vai lutar noutro sítio. É muito fácil nós ficarmos apegados a isto porque o corpo físico é uma coisa visível. Então, conseguires trabalhar para te distanciares disso e olhares para ele só como um veículo é incrível, é maravilhoso. Eu lembro-me da sensação de, por exemplo, a questão da nudez. Para mim a nudez é confortável, eu não tenho Pois. questão com a nudez. E, já quase, eu fico surpresa quando percebo que as pessoas têm questão com a nudez. Ou seja, Pois era aí que eu estava a que tu chegar. até Ou ficas seja, tipo, quando... mas tu tens questão com a nudez? Tipo, mas que diferença é que Exato. faz? Estar nu ou não Sim, estar nu? mas é que eu acho que isso é um pormenor que, apesar de, para pessoas que trabalham com o corpo, passar a ser irrelevante, ou melhor, passar a ser relativo, ou seja, nós relativizamos o uso do corpo quando o usamos muito, e por isso é que o Uhum. trabalho, nós estamos a falar aqui do trabalho de ator, mas o trabalho de físico, quando se trabalha a parte física, seja em terapia, seja em, mesmo em exercício físico, quando nós estamos mais à vontade com o nosso corpo, mais relativizamos essa visão externa ou esse julgamento externo dos outros, porque na verdade toda a gente tem corpos diferentes com determinadas características Yeah. que poderão ser mais ou menos ideais consoante a visão de quem gosta daquele tipo de corpos ou não. Portanto, não há Exatamente. uma visão única do que é bom, mau, feio, gordo, não interessa. Há a dimensão física ou a dimensão da matéria, como estavas a dizer, é uma evidência, ou seja, nós não podemos deixar de ser matéria ainda, não podemos ser programas de computador, mas nós seremos sempre matéria e essa matéria terá sempre textura, idade, Uhum. mais ou menos consistência, mais ou menos formas, ou seja, isso é o que nós temos sempre que aprender a lidar com desde o início. E essa por isso é que eu acho tão interessante a questão da busca da verdade neste plano ligado à área do teatro, porque é uma busca da verdade que é mais ou menos forçada, porque estamos a ensaiar, estamos em ensaios, né? Estamos em busca da personagem e fomos obrigados mais ou menos a ir em busca daquela verdade, mas nessa busca nós vamos encontrando várias verdades sobre nós próprios, sobre aquilo que nós consideramos, como por exemplo havia ao conceito de não sei o quê, ele é um homem feio, a personagem é Uhum. um homem feio, mau, rude, não sei o quê. Como é que tu demonstras isso fisicamente? Então, essa busca da verdade do que é que para nós é feio, mau, Uhum. rude, és bruto, não sei o quê, faz com que nós depois analisemos o nosso próprio corpo dessa maneira, se já estivermos treinados de uma maneira mais relativizada, ou seja, já não estamos a julgar o corpo consoante estas definições do que é feio, mau e não sei o quê, mas numa forma mais, como é que eu ia dizer, mais mais objetiva, ou seja, não tanto subjetiva enquanto nós estamos a julgar-nos a nós próprios, mas de uma forma mais objetiva de, ok, eu tenho um braço maior que o outro, ou tenho uma mão mais descaída, não sei o quê, mas isso faz parte da minha verdade, essa é a minha verdade, e essa que é a parte em que depois começamos a aceitar, ok, então é para aqui que eu vou ter que trabalhar E de no uma sentido forma de aceitação. menos pessoalizada.
que eu acho Exato, que é é um isso. exercício de facto importante, não é? No É fundo, para subjetivo. todos nós, é isso, tudo é subjetivo, é absolutamente Yeah. subjetivo. Eu dizer-se, mesma questão, eu dizer que se eu sou baixa comparando com alguém que é mais alto, Exatamente, porque senão eu não exatamente. sou baixa, isto não existe, Exatamente, não era aí. é? Ou não Era aí sou que eu queria magra chegar. comparando com alguém que tenha outra estatura, tenha dimensões Exato. maiores do que eu, porque senão não sou. E Yeah. essa consciência, é uma libertação imensa, é Uhum. uma libertação Exato. incrível porque é verdade, se calhar passamos a maior parte da vida a ouvir Uhum. esses rótulos, não é? Do que somos, do que é suposto sermos, e não somos só nós e as pessoas à nossa volta, é tudo, não é? São os mídia, a imagem que nos vendem não sei onde, do tal idealizado, há uma idealização das coisas. E se nós não estamos nessa idealização, somos aquele menos, ou aquele mais, ou aquele mais longe, enfim. E tudo isso é de facto ilusório, é completamente ilusório. É só uma articulação sobre uma. Há É, milhentas mais. E, e é. quando, Eu, diz isto. quando tu te vês, por exemplo, na questão da personagem que estavas a dizer, porque podemos falar também de teatro em que é menos ligado à questão da personagem, não é? Teatro mais de construção Sim, sim, mais mas abstrata, vá lá. Mas na questão da personagem é fascinante essa questão de tu seres outra pessoa, não é? E tu teres essa coragem, essa capacidade, essa possibilidade, porque é incrível, de seres outra pessoa. Eu lembro-me dessa e de te sensação. aceitares como tal. E E de é te aceitares como incrível. tal, que é a parte interessante. É uma sensação E eu incrível. faço, entretanto, já fiz exercícios do género noutras variantes, tipo, por exemplo, na biodança Uhum. e noutros tipos de danças, onde essa aceitação do. Não é aceitação. Eu não estou. Não é, porque uma aceitação é um bocado uma coisa passiva. É mesmo uma questão de conseguirmos ver, por isso é que eu estava a falar há bocadinho de tu teres tido conexão com a essência das pessoas quando fores fazer a viagem. Ou Uhum. seja, nós percebermos que a pessoa, uh, a dimensão física da pessoa não se esgota na sua parte fisiológica. Ou seja, Uhum. o facto de uma pessoa ter uma energia positiva faz dela mais bonita. Ou Uhum. o facto de uma pessoa ter uma capacidade de se aceitar a si mesma de uma forma mais luminosa faz dela uma pessoa mais bonita. Ou Mais seja, atraente, já. há mais Exatamente, coisas. completamente. Exato, a questão do ideal de beleza é uma questão um bocadinho mais complexa, pelo menos para eu querer falar dela assim de repente, mas a questão dessa percepção do que é que nós somos fisicamente, ser para além do corpo e para além do corpo, para mim essa é a parte mais interessante, por isso é que eu depois me interesso depois também por estas questões da espiritualidade e da transcendência e da elevação do erotismo e da sexualidade a um outro patamar que não só a parte física de penetração e de ver Uhum. qual é a posição que se faz. É isso que me fascina a mim, no sentido de ok, então nós somos estes corpos têm as suas características e as suas condicionantes também, porque nós não podemos pôr o braço por cima do não sei o quê, mas consoante estas características, a aceitação também faz parte da nossa beleza e também faz parte desta conexão que nós estamos a tentar criar com alguém. Sim. E E é isso que eu acho que é mais. há mais uma questão para mim muito fascinante aí, é que tu tens, há a perspectiva, por exemplo, em algumas religiões, em algumas práticas religiosas, espirituais e etc., há a perspectiva de negação do corpo, vá lá. Uhum. Portanto, estava a dizer Sim, religiosas, espirituais, políticas e etc., mas enfim, vamos às sim, sim, religiosas e sim. espirituais, que há uma negação do corpo, há uma espécie de, que é o controlar, a ideia do controle. Yep. Eu agora controlo isto, e mesmo em algumas práticas, por exemplo, do Tantra ou do Yoga, há pessoas que usam essa Uhum. palavra, por exemplo, agora vamos controlar a respiração. Que não, eu não gosto nada de usar esta palavra, às vezes sai-me, Uhum. mas quando sai eu fico, espera, espera, Uhum. espera, porque é que eu estou a dizer? Porque para mim não tem muito a ver com a ideia do controlar, tem a ver com a ideia Uhum. do acessar, vá lá, no sentido em que vamos permitir, mesmo a questão de, imagina, controlar a respiração, não é? Vamos permitir que a respiração seja mais profunda. Mais do que eu decidir, bora lá fazer umas respirações profundas. Não, estou a permitir que o meu corpo consiga uma Uhum. respiração mais profunda. E, na verdade, a grande diferença é, se eu estiver a reprimir o corpo, eu estou a desconectar-me do meu veículo para outra coisa. Porque o corpo é um veículo para estados alterados de consciência.
para a transcendência, para a meditação, se quiser chamar. Para mim, para o orgasmo, para a conexão com o eu superior, para a experiência do divino, tudo isto vem do corpo. A única maneira, porque nós temos corpo. Se nós não tivéssemos corpo, se calhar era de outra forma, mas nós temos corpo. E o corpo, como veículo para, é fascinante. Há outros métodos, não é? Há outras filosofias que te vão dizer não, tu negas o corpo e por isso vais para lá, não sei bem como, pronto, mas vais para lá. Mas a ideia de tu ires para os estados alterados de consciência, não é? Tipo, é assim, uma coisa absolutamente fascinante. E para mim a sexualidade é das maneiras de aceder aos estados alterados de consciência, não é? Claro, das mais prazerosas. A dança também é das minhas favoritas. A meditação, não é? Claro, obviamente, mas no fundo todos eles são estados que vão, a partir do corpo, tu tipo, uou, espera lá, isto é uma stepping stone, não é? Isto é um veículo para... E para mim, a vantagem desta perspectiva, comparando com a tal que reprime, é que todos nós temos corpo. Então, fantástico, estamos a dar poder a toda a gente, a dar não, a lembrar que toda a gente tem poder, a empoderar no sentido de que tu tens corpo, consegues. Olha lá, tipo. Ainda por cima tens um corpo fantástico, porque é um corpo funcional, é um corpo fantástico, está bom, não é? Sim, mas eu ainda acho que eu quando comecei a estudar Tantra, eu ouvia muito essa questão do corpo ser um veículo e fez-me todo o sentido, porque obviamente conhecendo as outras vertentes religiosas ou espirituais, eu tinha essa noção de que o corpo era anulado no sentido de que o corpo está carregado de pecado ou já está conspurcado com alguma coisa e, portanto, o que interessa é anulá-lo para que o espírito ganhe a dimensão que precisa e o espírito, como é universal e eterno, o corpo é apenas um depósito onde ele caiu agora e depois vai desaparecer outra vez. E então, para mim, a questão do ser um veículo tornou-se um bocadinho pequena para eu conseguir integrá-la na maneira como eu acho que o corpo tem relevância na maneira como nós vivemos a vida e vivemos a sexualidade e o erotismo. E aquilo que eu percebi quando comecei a estudar um bocadinho mais sobre tecnologia foi que uma das componentes que se está a perceber, por exemplo, sobre os robôs e que está agora com a inteligência artificial, é que a inteligência artificial só consegue ir até um certo ponto sem corpo. Porque o corpo, mais do que só um veículo em que incorpora uma inteligência, é um veículo sensorial. Ou seja, tu vives não só aquilo que tu pensas, mas vives também aquilo que tu sentes, mesmo que não penses nada. Ou seja, o teu corpo está a sentir calor, frio, texturas, medo, e o corpo é um ser pensante. Não é, às vezes o pensamento não é aqui na parte de cima, sim, não é? O nosso maior órgão, o corpo pensa. O nosso maior órgão é a pele e, portanto, exatamente. essa componente de nós existirmos numa dimensão física, mesmo em corpos não funcionais, ou seja, mesmo em corpos que estejam paralisados, há essa sensação de proximidade, de presença, de atração, de contacto, ou seja, há muitas coisas que o corpo vive para além só de ser só um mero veículo passivo, digamos assim. E então, nesse sentido, eu acho que a mensagem do Tantra e da espiritualidade que implica o corpo tem muito a ver com estas várias dimensões de que nós existimos não apenas para canalizar a energia através de um meio físico, mas para que essa energia possa viver connosco, existir connosco, existir com aquilo que nos rodeia e depois de captar todas essas sensações, então transformar-se em algo quando passa por nós e não ser só apenas um canal igual aos outros todos. Ou seja, as nossas vivências, as nossas experiências de vida, a nossa maneira como nós reagimos a várias coisas transformam essa energia e causam essa tu chamaste-lhe transformação psicológica, não foi isso do teste. Estados alternados de consciência, mas o estado alterado de consciência não é só provavelmente porque nós permitimos que a energia passe por nós, ela passa por nós especificamente. Há uma coisa específica em mim e em ti, diferente, e por isso a energia passa em ti e em mim diferente, e quando se conecta essa energia,
é que é que a bolha rebenta. Percebes? Porque se fôssemos todos só canais Sim, sim. percebes, de passagem, então seríamos todos vazios de Claro, isso depende do teu nível de coisas consciência para dar. e depende da tua Exato. capacidade e depende da tua presença no momento e depende um bocadinho como... Eu lembro-me quando estudava a História da Arte, nós dizíamos muito que não se faz arte não há arte por acaso. Ou seja, tu tens de ter a intenção de criar arte para que seja arte. Senão pode ter qualidade artística, vá lá. Pode ter qualidade estética, mas não é arte. Se não há consciência, se não há decisão intenção de. Então, para mim, um bocadinho aí é a mesma coisa. Para haver esse estado alterado de consciência, ele pode eventualmente acontecer, sei lá, o cogumelo, se calhar, sozinho tem de estar alterado de consciência. A abelha, se calhar, também tem. Nós também sabemos muito pouco sobre a consciência destes seres. Estou a dizer isto um bocado assim, não é? Como se nós soubéssemos tudo. Mas no ser humano, se não há essa consciência, tu podes... Epá, o vinho dá estados de alterados de consciência do caraças. É verdade, a Exato. malta ali com os copos. Oi, há ali uma cena. Mas, na verdade, se a minha consciência, se a minha intenção, se a minha presença não está lá, e o vinho, infelizmente, tira algumas destas coisas, já, mesmo que seja o estado alterado de consciência, eu não estou a ter acesso pleno a ele e por isso não vou conseguir, se calhar, usá-lo, usufruir dele, não vou conseguir, de facto, dar esse salto. É uma das questões da questão da intimidade consciente, não é? Porque lá, intimidade, nós podemos dizer, intimidade temos todos, não é? Ou, tipo, sexo, toda a gente tem acesso a sexo. E toda a gente tem acesso. Bom, enfim, sim, mas o ato sexual é uma coisa, vá lá, simples de fazer sozinho, acompanhado, a ver um filme, enfim, existe. Mas a sexualidade consciente, a intimidade consciente, esse gesto, essa ação sobre o sexo como potencial de nos levar a outro sítio, esse já é outro processo. Não é? Esse já é outro processo a que todos temos acesso, se quisermos fazer esse caminho, não é? Claro. Mas que de facto nos leva a resultados completamente diferentes. Não é? Completamente diferente. Sim. Aliás, essa questão do ato consciente é uma das principais questões que eu abordo nas minhas consultas e nas conversas também que tenho com pessoas próximas, porque é como se nós quiséssemos viver de propósito, não vivêssemos só pela nossa existência. E então isso transforma muita coisa, mas é um ato que tem que ser, para ser consciente, tem que ser propositado, tem que ser. Ou seja, o que eu quero dizer é, quando tu tomas essa decisão de ter um ato consciente de presença e de vivência mais plena daquilo que está a acontecer na tua vida, é diferente daquilo que estavas a falar, por exemplo, em relação às drogas ou ao álcool ou não sei o quê, que apesar de nos fazer uma transformação da consciência, é uma transformação que não depende de nós, não é uma coisa propositada, é uma coisa que acontece, quer a gente queira, quer não. E então, nesse sentido, eu acho que aí sim passamos a ser um veículo só, em que não temos nenhuma interferência naquilo que está a acontecer connosco, que é apenas... são apenas... vai-se só buscar, e isto eu não tenho certeza, estou a inventar, mas ou estou a supor, mas vai buscar ao nosso inconsciente aquilo que nós lá temos, se nós quer termos decisão se queremos integrar aquilo na nossa experiência ou não. Sim. E então acho que são coisas diferentes em termos de Para mim, eu às vezes quando tento falar sobre isso, para mim a ideia é uma coisa que te acontece e acontece-te. E outra coisa é uma coisa que tu crias. Exato. E às vezes eu brincava com isso, às vezes a falar com amigos ou com pessoas que descreviam a união sexual, ou seja, imagina, estavam a dizer, nós depois, fomos sair, bebemos uns copos e tal, não sei o que, depois aconteceu. E eu brincava, tipo, aconteceu, então, mas isso foi assim tão desinteressante que tu defines um ato sexual como aconteceu. Quer dizer, tropeçaste na rua, aconteceu, come on, não aconteceu. Vocês aproximaram-se, desejaram-se, tiveram vontade decidiram que iam tocar-se, decidiram que se aproximavam da cama, foram decisões, foram passo a passo, não é? Aconteceu. Mas quando tu colocas assim, a pessoa fica, espera, se calhar, tem quase dificuldade de marcar onde é que houve decisões, às vezes não existem que às vezes não existem essas decisões, porque acontece. Como já estás alterado sem consciência, é o inconsciente que está a comandar e, portanto, o inconsciente pode-te mandar para ali como pode mandar para o outro lado qualquer e às vezes até pode mandar para
São coisas que não Exato, eu correm muito lembro-me bem dessa no depois, sensação né? em mim, No sentem bem. de eu pensar para mim mesma, porque eu também já estive aí, não é claro, não estou a dizer que, uau, super iluminada, Claro, nunca, toda a nunca gente me já teve. aconteceu, claro que, opa, E caralho, nem estamos a julgar, é mesmo tantas uma vezes, questão só de exatamente, é uma perceber a questão de, diferença. e é uma questão de perceber que existe outra possibilidade, porque eu durante muito tempo não Exato. sabia que existia outra possibilidade, não é? Esta era a que eu conhecia, a coisa acontecia. Às vezes acontecia melhor, às vezes acontecia pior, pronto, mas acontecia, ok. É isso, Como se claro, fosse exato. uma coisa que tipo, mais que havia ali um guião que tomava conta. Não havia decisões, havia um guião, mais ou menos predefinido, não sei por quem, pelos filmes porno, Exato. provavelmente, não é? Mas pronto, havia ali um guião qualquer, às vezes Sim, dependendo das ligações, mas mais ou menos havia ali uma coisa que tomava conta e parece que eu não era de facto agente consciente, não é? Que tomava decisões e que exato. estava de facto, porque não é só a questão das decisões, é que com a decisão vem uma responsabilidade e também vem Exato. o prazer da escolha, não é? O prazer do owning Uhum. it, não é? Tipo, isto é uma coisa que eu Exato. quero fazer, que eu quero fazer Uhum. assim. E espera, não é bem Uhum. assim, espera, deixa fazer de outra forma. Deixa... Tudo Uhum. isto, até determinadamente, eu não conhecia, ou seja, não sabia o que era isto. Yeah. E quando tu percebes que não, espera, isto é para explorar, é para assumir no sentido de é para escolher, é para. Sim, era o que estavas a dizer, isso é que é mesmo viver, não é? Não é só, é escolher viver o que está a acontecer. Sim. Sim, até porque as decisões conscientes não são sempre extraordinárias e não são sempre acertadas. Yeah. A única diferença é que quando se toma uma decisão consciente, mesmo quando se falha, aprende-se qualquer coisa, tira-se Uhum. qualquer ilação Uhum. dali. Quando se toma uma decisão inconsciente, olha, não se sabe o que é que Yeah. pode Pronto, olha, acontecer, foi podemos assim. mesmo espalhar à grande e depois não conseguimos sequer tirar nenhuma ilação dali porque não fizemos de propósito, não fizemos a pensar, não. Então, obviamente que nós não conseguimos ter sempre decisões conscientes, mas reforçar essa percepção de que a vida é mais, ou é vivida em mais plenitude se formos conscientes, acho que é uma aprendizagem que acho que todas as pessoas, pelo menos, poderiam tentar ter, para Sim. perceber a diferença e perceber como é que se constrói depois a partir mesmo das falhas, porque dá para construir a partir das falhas se houver alguma coisa, algum material para construir. Se for tudo aleatório, não dá para construir nada porque não sabemos o que é que foi o dia da manhã nem o que é que foi o dia de ontem. Sim, e há uma E, coisa muito, muito simples, vá lá, que no fundo é do que chamam o mindfulness, não é? Mas podemos chamar-lhe o que quisermos. exato. Que é, a presença no momento, a presença no momento presente. Isto ia sair assim muito inteligente. A conexão, portanto, só com o momento presente. Eu estou neste momento só. E é muito engraçado. Eu acho que é o Osho que diz isso, mas não vou, mas acho que sim, que é ele que diz isso sobre o orgasmo, que ele diz. No orgasmo toda a gente está em meditação. Aqueles segundinhos, Exato. aquele segundinho. Porque se naquele segundinho que a pessoa está mesmo para se vir, eu começar a pensar, ai, tinha coisas para fazer, ai que é tarde, ai que o cabelo está feio, ai, acabou, tu não te vens, não é? Acabou, acabou. Mas, portanto, naquele momento, toda a gente medita. Portanto, estamos todos Até, conectados com o momento presente. A ideia depois, até por há uma exemplo, coisa da meditação orgásmica, não é? exatamente, depois a questão dele é, se trabalhares no Tantra, e depois há muitas visões do Tantra, não é? Claro, ok, mas a ideia de que, como aquilo dura um segundinho, não é? Bora lá fazer isto durar muito mais. Então, Exato. fantástico, quando consegues que aquela pequena meditação, aquele miligésimo de meditação, se expande, se expande, se expande. Mais ainda, consegues que aquilo se expanda tanto que tu não precisas sequer do outro para atingir aquele É. êxtase. E não precisas sequer do contacto sexual para atingir aquele êxtase. É só uma questão de independência, se formos pensar em termos práticos, é fixe, não é? É fixe tu não Exato. precisares de... É. Mas é a ideia, no fundo, de expandir este pequeno momento de bliss, este pequeno momento de uau, espera lá, o que é que aconteceu? Para o É. resto da vida, fantástico. Quem é que não quer isto, não é? Uhum. Tipo, fantástico. Eu, quando descobri essa ideia da meditação orgásmica, para mim fez todo o sentido, exatamente porque é isso. A meditação não tem que ser sentado num tapete a pensar no nada. Pode Exatamente. ser, exato. Pode ser, há quem medite debaixo d'água, a nadar, e há quem medite A lavar a tirar-se louça, paraquedas pá, quando é tão lavar a prático, porque louça, a pessoa tem exatamente. que lavar a louça já Ah, agora. porque a meditação é mesmo só esvaziar a mente e não pensar em nada para que os pensamentos fluam mais claramente, né? Portanto, não pensar em nada pode acontecer em muitas situações. Mas a meditação orgásmica, ou é assim que se chama, pelo menos, não sei se as pessoas meditam ou não, mas essa questão de expandir a sensação orgásmica
foi uma coisa que também foi dada a conhecer no Tantra. E para mim fez muito sentido porque lá está, é um estado alterado de consciência que depois passou a acontecer comigo a partir do momento em que eu comecei a tentar que ele se prolongasse mais no tempo. Então consegui depois passar a estendê-lo muito mais através da dança. Aliás, foi num workshop de dança, ecstatic dance. Ecstatic dance é tão bom. Que isso se revelou pela primeira vez em mim e nem sequer estava a ter nenhum orgasmo com ejaculação. Obviamente não dá para ter ejaculação há muito tempo, mas não era com orgasmo com ejaculação, nem sequer com estimulação nenhuma. Foi apenas movimento, a energia a fluir no corpo e de repente, como eu já estava habituado àquele ritmo, porque estava na biodança, estava no tantra, não sei o quê, de repente o corpo respondeu muito facilmente. E eu sei que isso dá algum trabalho, é uma coisa que tens que ir procurar, mas de repente percebes que o orgasmo não tem que ser aqueles 2 segundos, nem 3 segundos, nem 10. O orgasmo pode ser uma coisa muito maior e podes mesmo estar num estado orgásmico sem estar a ter orgasmo. Exatamente. Porque é um estado de bliss. O estado orgásmico não é o ato sexual. Só o ato sexual, né? O ato sexual, de facto, é uma porta fácil para esse estado de bliss. Pois. Mas para mim, mesmo quando estavas a dizer, dá trabalho. Rápido. Dá trabalho entrar neste caminho, mas no fundo é tão simples, sabes? Ao mesmo tempo é tão simples, ao mesmo tempo é que a cena de estás a lavar a louça, não é? Para lavar a louça se transformar numa meditação, pode ser tão simples como sentir mesmo a temperatura da água nas mãos. Sentir mesmo a espuma do detergente nas mãos, sentir mesmo a textura da louça, que cada uma é diferente. Só isso, tu já estás tipo, uau, ok, já estás ali, completamente ali. Pois, estás no momento. Estás no momento, porque eu muitas vezes, quando faço nas aulas de yoga e quando há a questão do momento da meditação, se alguém nos diz, agora vamos limpar a mente, é a coisa mais difícil do mundo, porque há aquela, é a monkey mind, não é? Sempre aparece uma ideia e uma das ideias muito boas é, será que a minha mente está limpa? Agora consegui. Agora estou mesmo limpo, agora meditei um bocadinho. Não há maneira, não dá. Exato. Então a ideia de que podemos focar-nos noutra coisa. Porque a mente quer estar focada, não é? A mente quer estar focada, ela quer fazer coisas, é para isso que ela serve. Era uma coisa para fazer. É para isso que ela está cá. Então só vamos, bora focar-nos noutra coisa. Com uma questão, mesmo no ato sexual, às vezes nós falamos, às vezes, que muitas vezes o ato sexual é goal-oriented, não é? Nós temos a ideia, estamos a pensar no resultado, estamos a pensar em atingir determinada coisa, que pode ser o orgasmo, pode ser a ser amado pelo outro, pode ser agradar o outro, pode ser ter uma boa performance, pode ser, depende, não é? Há vários goals, às vezes. Pode ser rápido porque queremos ir dormir, pode ser muitas coisas. Mas muitas vezes acontece que há um goal, há tipo um objetivo. E não um usufruto só. Só usufruto. Tipo, o que é que está a acontecer agora? O que é que está a acontecer agora? E mais, posso mudar ou não, quero ou não mudar o que está a acontecer agora? Porque às vezes é tipo, eu gosto imenso disto, uau, isto é muito bom. E dar o feedback, olha, isto é muito bom, estou a adorar esta coisa só aqui no pulso. E muito bom, adoro, afinal o meu pulso. E às vezes esta coisa, enfim, é tão simples e ao mesmo tempo tão exigente, porque ainda por cima na sexualidade está muita coisa em jogo, não é? É verdade, é um campo em que está muita coisa em jogo. Ainda por cima se for num relacionamento, não é? No chamado relacionamento romântico ou relacionamento de casal ou de qualquer que seja o número de pessoas envolvidas, é muita responsabilidade, é quase, mas se eu faço mal, se eu digo a coisa errada, o que é que a pessoa está a pensar? Porque há aquela ideia, há uma consequência. O que está a acontecer aqui vai ter uma consequência. Então, é fácil nós não sairmos daquele momento, do tal momento presente, do tal usufruto puro, completo do que está a acontecer naquele momento. E por haver tanto tabu, não é? Tanta coisa que nos dizem que não podes gostar de não sei o quê, sei lá, não podes gostar que te puxem o cabelo, ou não podes, ou tens que gostar que te puxem o cabelo, o que for, não é? Depende da perspectiva. Há tantos do's and don'ts, não é? Há tanta que é tão difícil, tipo, descondicionar esse momento. Mas é um trabalho que vale a pena, vale mesmo a pena descondicionar a todas estes condicionamentos que nós temos em relação à intimidade ou à sexualidade, ou à nudez, ou à dança, como estavas a dizer.
Eu, a primeira vez que fui a Ecstatic Dance, eu adorei, tipo, achei, tipo, uau, isto é fantástico. Uhum. E o segredo da Ecstatic Dance, quer dizer, é tão simples, é tipo, pé descalço, não é? Uhum. Pé descalço, não há álcool, não há drogas, não há conversa, um espaço amplo e uma playlist boa. Epá, tipo, É. come on, isto é super fácil, não é? Tu ficas... Mas só essa sensação de... Para mim, numa palavra é tipo liberdade total. Tu sentes liberdade total Uhum. para dançar como quiseres. E não Exato. é que na discoteca eu também tenho liberdade total para dançar como quiser, mas o- há muito condicionamento, não é? Sim, Há muito formato já. sim. Porque numa discoteca as pessoas estão lá a ver as outras pessoas a Por dançarem. exemplo, tu Nesses sentes-te casos as pessoas estão observado, fechadas dentro delas, sim. exatamente, tu sentes-te Focadas dentro delas. observado, tu sentes-te caçado muitas vezes, não é? Às vezes é um ambiente que não é, as pessoas não vão lá para dançar, tu ficas tipo, ninguém está aqui para dançar, caraças. E no Ecstatic Dance tu vês mesmo aquela cena que a pessoa está ali para dançar, a pessoa quer dançar, aquela Organizar experiência o que corpo. é mexer o corpo. Não importa, e vais sempre mexer bem, está sempre tudo certo. E é Isso, uma é. sensação maravilhosa, a sensação de fechar os olhos só e sentir o teu corpo em Uhum. movimento. É incrível. E é tão Mas incrível eu acho que também. e Sim, diz deixa-me isto. só, por exemplo, só isto, por exemplo, na intimidade sexual, só fechar os olhos e sentir como o teu corpo, sentir o teu corpo livre naquele momento. Uau, é incrível. Uhum. Mesmo que acabe em dança, Sim, afinal não acabou em sexo, acabou em dança. Está tudo certo. é. Não, mas a questão é exatamente essa. Ou seja, ah, estamos a falar do exemplo do Ecstatic Dance, mas a diferença que existe entre tu estares num sítio onde estás a fazer um movimento, ou estás a ter uma atitude e sabes que essa atitude está a ser observada por alguém ou pode ser observada por alguém e vai dizer alguma coisa a alguém que tu não conheces, algo sobre ti, tu vais estar sempre condicionado a qualquer coisa. É Uhum. como é como dizerem, as pessoas no Big Brother são honestas. Não, elas sabem que estão a ser filmadas, portanto, elas, à partida, a cabeça delas vai sempre pensar que estão a ser filmadas e aquilo tem sempre ali alguma história. Nessas situações em que se está a fazer qualquer coisa sem se pensar no resto do mundo, é uma aprendizagem muito que eu acho que é super importante para ter também nas relações íntimas, Uhum. porque é exatamente aproveitar o momento de estar a fazer qualquer coisa, não interessa o quê, não interessa de que forma, mas estar a fazer qualquer coisa, estar a fazê-lo, não é fazê-lo para, é estar a Uhum. fazê-lo. E essa dança que é o sexo também, não é? Uhum. Também é Isso uma também. dança, Yeah. está a ser horizontal, ou não, Ou às vezes não, é ou outras não. coisas, mas é uma dança de corpos, é uma conjugação de corpos, à partida, se não for sozinho, mas mesmo que seja sozinho, é uma dança Mas sozinha. tu com o teu Uh, corpo, sim. exato. Saber aproveitar esse momento não tem que ser nada transcendente. Poderá acontecer que se torne transcendente, porque se Uhum. nós apenas percebermos que aquilo que está a acontecer é bom só porque está a acontecer e não é porque está a acontecer assim ou assado, porque durante o processo as coisas podem não estar a agradar-nos, mas se nós estivermos a aproveitar o momento, vamos fazer com que elas nos agradem e vamos mudar a posição e vamos fazer de outra maneira e vamos só estar a curtir a cena de não estarmos a conseguir fazer a coisa como deve ser. Essa possibilidade disso acontecer, essa liberdade que estavas a falar de poder falhar também, poder Uhum. não estar a ser a melhor cena do mundo, mas ao mesmo tempo está a ser divertido porque não está a ser a melhor cena do mundo e estamos só a falhar em tudo e ninguém está a conseguir fazer nada de jeito. Só essa possibilidade disso acontecer, claro que no sentido de estarem os dois a explorar e não só alguém estar a fazer as coisas porque eu quero agradar ao outro. Mas pelo facto de estarem a desfrutar desse processo, a meu ver, essa foi a maior aprendizagem que eu já tive desde que comecei a explorar a questão Uhum. mais espiritual, digamos assim, que é não haver esse objetivo. Não haver esse objetivo. É acontecer, a coisa está a acontecer. E estamos a curtir a coisa a acontecer. E depois, então, vamos pensar o que é que aconteceu, podemos também tomar decisões enquanto as coisas estão a acontecer, não ser só na loucura do momento. Uhum. E essa tomada de decisão é a tomada de consciência. E é por isso é que eu acho que isto tem tudo a ver, essa Sim. consciencialização e o viver no momento. O viver E um há, momento, não é no momento. O viver um momento. e há significações também de coisas nesse processo, como a própria. Estávamos a comparar com o Ecstatic Dance, não é? Que eu acho que é ótimo. Ecstatic Dance, por exemplo,
o contact dance também é muito bom para mim Sim, na questão da intimidade, porque sim, no ecstatic dance podes dançar sozinho, não é? E muitas vezes as sim. pessoas dançam sozinhas. No contact dance tu tens a coisa da dança contacto, não é? Isto tem nome em português, Yeah. mulher, traduz. Eu às vezes eu tenho muita coisa de usar Sim, palavras sim, em sim. inglês. Na dança contacto, a escuta que é exigida, não é? A escuta, o Uhum. sentir, o tempo do outro, mas Yeah. principalmente a questão da escuta é fascinante na questão quando tu vês duas Uhum. pessoas a fazer dança contacto, que muitas vezes não se conhecem, não é? Nunca se tocaram antes, e Uhum. aquilo é. E a sensação de ser levado é extraordinária. Yeah. Para mim é orgásmica, é absolutamente tipo, uau, Sim, espera, o que é que aconteceu? sim. E, e eu acho que essa ressignificação do que é, porque também, o que é sexo? O que é de Uhum. facto união sexual? O que é de facto, Uhum. ah, tipo, Prazer? exata, também, ontem houve sexo ou não houve sexo? Não sei, se calhar, às vezes há aqueles olhares que Yeah. uma pessoa troca na rua que fica, epá, foi Exato, pornográfico, não foi sexo, foi exato. pornográfico. Por isso, É. significar também o que é isso. Porque muitas vezes, e mais, eu durante muitos anos, para mim, era, se na união sexual não havia penetração, não era satisfatório. Ponto Exato. final. Pois. Há muita gente Ponto a dá essa final. desculpa. Para mim era tipo, acabou. E eu Exato. sentia isso em mim, ou seja, eu sentia esse julgamento do que tinha acontecido em mim, também porque, na Uhum. verdade, é uma coisa que eu gosto. Pronto, ok, pronto, tranquilo, também é legítimo, posso gostar, pá. É verdade que Sim. sim. Continuo a Uhum. gostar. Mas para mim era, por muito que houvesse coisas boas à volta, se não existia, se não acontecia, a penetração, não tinha sido, e não Uhum. tinha sido bem sexo, quase. Era como se quase, Uhum. não foi assim bem completo. E, Uhum. e, e demorei algum tempo a significar isto, honestamente. Tipo, vou ler uma... Espera, mas tipo, era limitado, era uma visão limitada porque eu tinha esse objetivo quase. Havia ali uma Pois. hierarquia, tipo, há penetração e há sempre penetração, e um está mais importante que o outro. E quando Yeah. me libertei disso, e não foi porque eu decidi, aconteceu, fogo, há tantas mais coisas que podem acontecer, e não é que não precise de Yeah. acontecer penetração, ela é bem-vinda, mas é bem-vinda às Uhum. vezes, não é? É bem-vinda quando apetece, a ambos, a toda a gente Pois. envolvida, claro, mas há tanta coisa que pode acontecer, há tanta intensidade em tudo o Uhum. resto que eu antes só punha nesse momento, vá lá. Porque havia uma hierarquia para mim, porque era tipo, aqui é o topo. E mais uma, pá, é legítimo que as pessoas gostem mais de umas coisas do que outras, está tudo bem, mas termos abertura para explorar e significar as outras fases, significar o que é de facto a intimidade, o que é a sexualidade, porque tantas vezes não é que há sexo, mas não há intimidade, absolutamente, não é? Zero, não há intimidade, zero. O sexo em si próprio pode não ser íntimo, pode não ser Uhum. de... Porque, para mim, quando eu digo intimidade, eu estou a falar de abertura. Estou a Uhum. falar de abertura no sentido de eu me mostrar, de eu me pôr lá fora Uhum. para o outro. E pode haver sexo sem isto acontecer. Pode haver sexo só de corpos, pode haver sexo em que eu estou a experienciar fisicamente e pode ser prazeroso e pode haver orgasmo e pode tudo, mas eu não estou a abrir-me para o outro. E na Uhum. intimidade eu estou, para mim, é abrir-me para o outro e estar receptiva Uhum. ao outro também. E é um bocadinho, voltando à questão da dança, na dança contacto, se não há isso, não há dança contacto. É muito Exato. visível, é tipo, isto não está a funcionar. Tipo, Sim, tem que haver uma entrega, tem que haver uma exatamente. vontade de adaptação ao outro. Sim. Senão não acontece. Não é, Yeah. é assim uma coisa, não é possível. Porque não há nenhum, não vamos acordar. Agora tu levantas aquela perna, levanta o braço, Yeah. não dá. Não. É uma linguagem para lá da linguagem, não é? E é muito bonita, Sim. a dança contacto é muito bonito sobre a questão, por exemplo, também do consentimento não verbal, Pois. não é? Porque é um Sim. trabalho tão... Tu não acordas nada, não concordas nada, não Uhum. discutes, mas tens que estar tão atento ao outro que estás sempre em consentimento, Exato. não é? Senão Uhum. a perna não vai lá, o braço não vai lá. É, isso é fundamental, é mesmo uma coisa que eu. Lá está, eu aconselho muitas vezes às pessoas com quem falo, porque é mesmo. Tipo, isso é uma experiência que não se tem na vida, percebes? Tem que se procurar Exatamente, essa experiência, tem que exatamente. se ir à procura, tem que se ver em sítios onde isso pode acontecer, porque nós não dançamos na rua, nem no trabalho, Nem temos nada que se nem em pareça. casa. Exato, não temos nada que se pareça. Então essas dimensões nunca são postas à prova, nunca são só faladas, não é? Há pessoas como nós que falam sobre isso e dizem, o consentimento não verbal, como é que nós falámos no outro dia, o discurso não violento, Uhum. e todos estes conceitos que
para as pessoas podem parecer assim, ok, mas como é que eu ponho isso em prática, né? Como também foi perguntado na última vez que tivemos Uhum. uma coisa desta. Como é que isso se põe em prática? Como é que eu digo à pessoa que vou fazer esta estratégia ou ponho a estratégia logo em prática? Ou seja, eu percebo que haja muitas dúvidas de como é que eu agora vou integrar, ou melhor, como é que eu vou percepcionar uma comunicação Uhum. não verbal com alguém que não está treinado a comunicar não verbalmente, ou eu não estou treinado a observar a comunicação não verbal, por isso como é que eu posso fazer isto? E por isso é que estas aprendizagens que se vão tendo através destas experiências, destas vivências, um, trazem, trazem a nós essa compreensão de que pá, a comunicação não verbal é talvez a mais importante, porque às vezes as pessoas até podem dizer que sim, ou podem dizer que não, e estão a dizer outras coisas no meio que temos que ser sensíveis a elas para poder perceber que às vezes nem um sim é um sim. E Sim, sim, para não dizer que completamente. não é um não, mas às vezes nem um sim é um sim. Ou seja, é mesmo uma questão de querermos conscientemente ser pessoas mais conscientes Mais do conscientes. do E que mesmo a está a questão acontecer, da comunicação, ou sensíveis. mesmo a questão da comunicação que estavas a falar, é muito interessante porque quando disseste, nós não temos estes espaços socialmente, é verdade, tu podes passar uma semana inteira a ir para o trabalho, a ir ao café, a ir ao supermercado, até a estar com amigos e não há nenhum momento desta qualidade de intimidade, por exemplo, como uma dança-contacto. E a mesma coisa no discurso verbal. Eu facilito círculos, é uma das coisas que eu tenho feito nos últimos anos, é facilitei círculos de mulheres, círculos mistos, portanto, de mulheres e homens, e círculos no sentido também do trabalho dos relacionamentos e da intimidade. Portanto, círculos como ferramenta para stepping stone, mais uma vez, tipo, ai, como é que é? Tipo, O degrau. degrau Sim. para aprofundamento de intimidade. E porque, mais uma vez, nós no nosso contexto social, mesmo no nosso trabalho, muitas vezes até no contexto familiar, não existe uma dinâmica tão autêntica e tão responsabilizada como a dinâmica do círculo, que é muito simples, porque nós quando estamos em círculo, não é? Toda a gente está... Eu tenho um gato a cantar. A minha gata canta. Bom, nós quando estamos numa dinâmica de círculo, exatamente por ser um círculo, não é? Primeiro é a questão, não há hierarquia. E nós podemos experimentar isto mesmo nos nossos relacionamentos também. Que parece um bocadinho tipo, claro, nos meus relacionamentos não há hierarquia. Bom, não é? Muitas vezes, ui, há imensa hierarquia nos nossos relacionamentos. Quer sejam os nossos relacionamentos românticos, como os relacionamentos entre amigos, como na família, muitas vezes há aquela pessoa que não se pode levantar a voz, não se pode contestar, não se pode... E só experienciar o que é conversar num contexto em que não há hierarquia, que só tipo, vamos só experimentar, just for fun, sabes? Tipo, é uma brincadeira. Nós cá em casa fazemos isso no contexto familiar, o meu filho gosta muito e nós fazemos círculos de partilha. E isto é uma ferramenta do movimento da escola moderna e da comunicação não violenta também. E, no fundo, é uma ferramenta ancestral. É, tipo, é básico. Bora sentar e Claro. cada pessoa partilha no seu Sim. tempo, O rei no seu Arthur limite. pôs uma mesa redonda exatamente para não haver cabeceiras. Que é para toda a gente Exatamente, não ter... é? Mas se formos a pensar, de facto, é mais do que isso, porque não há hierarquia. Depois, quando a pessoa toma a palavra, a pessoa toma a palavra. Há a responsabilidade de tomar a palavra. Agora eu vou falar. E nos outros há a responsabilidade de ouvir. Sem interromper, sem desculpar, não é? Porque muitas vezes nós comunicamos assim. A pessoa diz e nós já estamos a interromper, já estamos a dizer, mas não, mas eu. Mas... Não, só ouvir. Agora só ouves. E depois, então, mais tarde, partilhas. E depois o outro também partilha. E depois o outro também partilha. Depois, eventualmente, pode haver comentário sobre o que o outro disse, mas a ideia é que cada um partilha. E só isto em si próprio, mesmo que nós não vamos a nenhum outro plano, tem um poder de cura, tem um poder de conexão entre as pessoas, de aproximação entre as pessoas, de validação. Porque a questão do círculo é que eu sou testemunhada na minha verdade. E mais uma vez, às vezes na vida não tenho a oportunidade de ser testemunhada na minha verdade. Muitas vezes, infelizmente, até com um parceiro, não é? Já me aconteceu aquelas conversas que eu estou a ter com um parceiro e fogo, a pessoa nem sequer está quase a dar direito a teres uma verdade, porque não está a validá-la, não está a escutá-la, não está presente. Então, as ferramentas
As ferramentas que estamos a falar até agora são todas gratuitas. Uhum. Gratuitas, podem ser em práticas hoje, podem ser postas em Uhum. prática hoje, sozinho ou acompanhado, não Sim. importa o número de pessoas, não precisa de material Uhum. especial. É incrível, é Sim. tipo, é uma tecnologia da mais básica. Uhum. Sim. E nós não temos, é isso, tu podes passar anos sem ter socialmente uma Uhum. oportunidade para fazer isso. E se nós levarmos, é muito fácil de levar, é muito fácil. Eu já fiz isto familiarmente, uma vez, nós como aqui em casa fazemos, estava a minha mãe, por exemplo, e eu disse, nós vamos fazer aqui nós chamamos um conselho de família, vá lá, o meu filho chama diário, Uhum. porque nós tomamos nota. E a minha mãe estava Uhum. presente e eu disse, vem para a reunião. E ela ficou assim um bocado tipo, mas o que é isto? Imediatamente ficou com receio, porque a pessoa não conhece o código. Yeah. E depois, mas eu fico a ver. Não, não, não há pessoas a ver. Toda a gente está no círculo. Isto não existe, não há Sim. espectadores. Mas, Pois. claro, imediatamente quando ela entrou na partilha em círculo, toda a gente sabe, e estar em círculo, toda a gente sabe partilhar. E é tão Uhum. bonito porque, sei lá, tu vês mesmo, tu vês, epá, isto é assim, agora é místico ou poético, é como tu vês mesmo o coração da pessoa a abrir, literalmente. Uhum. Porque depois, Pois. neste tipo de espaços, qualquer coisa que eu faço em círculo, imagina que nós estamos em círculo e eu choro. Eu tenho Uhum. a possibilidade, a capacidade, a abertura de chorar. Eu abro caminho para que as pessoas sabem, é possível eu chorar. Este é um Yeah. espaço seguro para chorar. Ou eu mostro Sim. vulnerabilidade, eu manifesto uma vulnerabilidade. E todos os presentes ficam com mais um poder de manifestar vulnerabilidade. Uhum. Então é uma ferramenta de empoderamento de toda a gente, porque estamos todos de Uhum. facto no mesmo plano. Então é assim uma coisa, uau, é uma coisa tão simples e tão bonita. Sim, o que eu interpreto desta questão toda que eu defini, ou que eu defini nesta conversa, mas que muita gente define como o lado espiritual das pessoas, ou o lado espiritual da relação entre as pessoas, ou da espiritualidade, um, é um termo abrangente para falar sobre uma coisa que, na verdade, é muito mais básica do Uhum. que, por exemplo, a ciência. Porque é uma coisa muito mais natural e muito mais orgânica na nossa vida do que nós estarmos a definir padrões e estruturas E um, práticas elaboradas e não e sei o quê. definições, exato, sim, definir o que é, como é que se deve pôr o dedo e as posições e o ponto G e o não sei o quê. Ou seja, tudo isso já foi percepcionado, só que nunca foi tão definido e tão como é que eu ia dizer, tão etiquetado como é hoje em Uhum. dia, porque está-se a etiquetar as coisas todas. Mas essa forma ou estas formas ancestrais e estas formas mais ligadas à essência humana, basicamente, Sim. que é a ligação mais básica, a conversa mais simples, a dança, a libertação do corpo, estas práticas, como tu estás a dizer, gratuitas e fáceis de fazer, passaram para o segundo plano porque estamos demasiado focados em ser funcionais, em ter o desempenho, em chegar ao objetivo, em ser o epíteto da competência, percebes? Uhum. E essa parte deixou de lado uh, a organização, como é que se diz? A fluidez, a fluidez de nós podermos ser, lá está, honestos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, poder chorar, poder rir, poder gozar, poder, lá está, tipo, ter essa troca de contactos e essa troca de energias e essa troca, porque essa energia que eu falo é a felicidade, não é energia cósmica, Sim. porque é na Mas verdade, essa mas é a energia podemos definir cósmica, como yeah? isso, exato. Mas podemos definir como coisas mais fáceis das pessoas perceberem, tipo a Sim, felicidade, sim. a alegria, a tristeza também é uma energia, tipo, essas componentes humanas que nós percepcionamos facilmente, depois podem ser trabalhadas de uma forma que isso seja mais bem integrado na maneira como nós depois lidamos com essas emoções. E isso é que para mim é o mais válido de tudo isto, que é nós percebemos melhor as nossas emoções para podermos lidar melhor uns com os outros. É só isso. Yeah.
eu adoro essa perspectiva que é a mesma questão tipo, a pessoa quer ser espiritual. A pessoa não precisa de querer ser espiritual. A pessoa é. Nós Exato, somos todos exato. espirituais, ok? Tipo, não, não, Sim, até provas do contrário. não há nenhum sítio para ir, Sim, ok? Não há nenhum caminho a fazer. É somos todos. somos. Somos, já está. Yeah, É tipo, conecta-te com esse lado porque ele existe, ele já está lá. yeah. E isso que estavas a dizer, para mim também muitas vezes é fácil nas conversas entrarmos em questões de já estamos a definir conceitos, já estamos a definir. Exato. E chega uma altura que é, espera, Mas é espera, uma espera. religião, mas é espiritual de espírito. Pá, É não, pá, não isso é é. que não És interessa. tu, é a tua vida. E tipo, mas isto da comunicação violenta, quem é que diz e como é que se faz e a que horas é que se Exato. faz e quanto tempo é que se faz? Não, não importa. O que Sim. importa é muito mais simples do que isso. É também a questão da praticabilidade das coisas. Eu gosto muito da ideia da ferramenta, no sentido que isto é para usar. Se tu não Exato. precisas desta ferramenta, então não uses, não precisas, está bom. Agora, tu precisas, bora usar, bora experimentar e bora experimentar Sim. várias. Mas o que eu quis dizer com isto foi que, mesmo chamando estas práticas ou estas aprendizagens ferramentas, no sentido de que o círculo é uma ferramenta, ah, pronto, práticas desse género, a comunicação não verbal é uma ferramenta, isto não é uma ferramenta só para usar, isto é uma ferramenta para tu saberes que ela existe, né? Porque essa é a finalidade de nós falarmos sobre isso, é atenção que isto existe, Uhum. e depois as pessoas por si próprias perceberem como é que vão explorar essa, Uhum. essa Yeah. vertente, porque como tivemos ambos a experiência de mas como é que melhor, quando nós tivemos no último ciclo, houve alguém que falou sobre a comunicação não violenta. Uhum. E para ti e para essa pessoa era óbvia o que é a comunicação não violenta. E ela até deu um exemplo de como é que podemos transformar a comunicação numa comunicação não violenta, mas para outras pessoas não era tão óbvia assim e Uhum. não, Yeah, sim. não foi fácil explicar. E portanto não tem que ser, isto não é definir uma ferramenta que tu tens que aprender a usar. Yeah. Existe a ferramenta. Agora, como é que tu vais usá-la? E essa é que é a liberdade que eu senti quando fui explorar estas Uhum. vertentes mais, vamos chamar, alternativas. Foi isso que eu experienciei. Ou seja, a partir daquele momento, aquela ferramenta passou a ser a minha visão da ferramenta, e não uma Yeah. ferramenta em si. E quando eu falo com os meus clientes nas consultas, é nesse sentido, é perceber qual é que pode ser a ferramenta que eles têm já e que eles poderão usar de uma forma que poderá ser guiada, obviamente, para que se possa tirar algum proveito disso, tentar falhar 1000 vezes para se conseguir chegar ao sítio certo, mas a única informação que eu acho que nós temos para dar é: olha, nós já experimentámos isto e estas são as guias que nos orientaram para chegarmos a uma boa utilização da ferramenta. Uhum. Mas depois cada um vai se ajustando à sua maneira. Yeah. Yeah. E depois é muito essa questão de o que é que queremos resolver, vá lá, o que é que queremos, porque Claro. muitas vezes nós podemos só investigar coisas novas, só pelo prazer de investigar coisas novas, claro, de investigar coisas Claro. novas, tudo bem, tudo tranquilo. Mas muitas vezes quando sentimos, por exemplo, essa questão, sentimos desconexão, vá lá. Às vezes aquela coisa, tu te sentes desconectado da pessoa, tipo, está tudo certo, mas tu não, parece que não chegas lá, parece que não recebes bem, não tens informação suficiente, sei lá. Ou às vezes pode ser problemas ou assuntos específicos, não é? Da intimidade, assuntos específicos nós falámos das dinâmicas relacionais não normativas, não é? Das relações abertas, dos relacionamentos que envolvem mais pessoas. Relacionamentos que É. envolvem mais que duas pessoas, bom, têm desafios de comunicação maiores normalmente, não é? Porque mais Claro. pessoas, mais desafios de comunicação. Então, saber que as ferramentas existem para ir resolvendo esses problemas, para ir podendo potenciar crescimentos e etc. E não E só, às vezes antecipar problemas também, também, exatamente, porque às vezes sabendo que, olha, isto se calhar para não já. chegar, não ter que ser usado a ferramenta. Exatamente. Mas nós falámos também disso outra vez, que é a ideia de, por muitas ferramentas que tenhamos e por muitos métodos que tenhamos, continuar a ser humano na conexão com os outros, continuar a perceber que no fundo é aí que está o que quer que seja esse, no fundo, esse prazer ou o que nós podemos ter, o que nós procuramos. Eu acho que é o que eu procuro, pelo menos, essa conexão, essa sensação de conexão com o outro e com algo maior, que no fundo vem pelo outro, vá lá. E aí o algo maior pode ser muita coisa,
tenho momentos, às vezes é uma coisa, às vezes é outra também, mas essa sensação de conexão é aquela sensação em que eu já não sou só eu nesta dimensão humana, pequenina, limitada por um corpo físico, eu sou outra coisa. E isso é E fechado, extraordinário. não sou uma coisa fechada, sou uma coisa em construção, em Exatamente. evolução, em movimento. Queria só falasse um bocadinho daquilo que tu falaste em relação à transformação que houve quando foste mãe, ou seja, o que é que mudou em ti nessa percepção da sexualidade e do erotismo? Mudou tudo, mudou tudo. Eu acho que, no fundo, foi todo um caminho, que não foi por ter sido mãe, mas foi no caminho, Não, enfim, fez parte do caminho também ser mãe, não é? Sim. não, Mas sem dúvida que, para já, o ato de criação em si, tipo, eu senti a concepção do meu filho. não. Sim, uau! Tipo, Ok. místico e não místico, senti o lado místico e Uhum. senti fisicamente Não, uma coisa incrível, uma coisa assim, tipo, uau! Tipo, senti uma coisa nova, senti uma coisa. não. E foi como se eu tivesse acesso naquele momento a uma área do meu corpo que nunca tinha sido molhada, neste caso. Exatamente, a Ok. sensação foi como se houvesse um laguinho que foi tipo, molhar naquele momento. Juro, foi uma sensação assim que eu fiquei tipo, espera, o que Ok. aconteceu? Espera lá, espera, eu nunca tinha sentido isto antes. E é engraçado que já Uhum. falei com outras mulheres que descrevem exatamente assim. Também, que sentiram o momento da concepção e que o descrevem também com palavras semelhantes, vá lá. Não, Portanto, seja um momento imaginado ou não, foi uma sensação muito física ao mesmo tempo. Foi esta coisa de, espera, aconteceu qualquer coisa, aconteceu. E a partir daí, houve toda. E embora eu sinta que já tivesse um trabalho de consciência corporal e de conexão com o meu corpo, houve um trabalho de consciência corporal ainda maior, não é? No sentires um ser a desenvolver dentro de ti é uma experiência extraordinária, assim, tipo, não, para lá. Pronto, é mesmo uma não, experiência assim, uau. Porque, porque senti mesmo, não é? Senti, sei lá, é muito difícil de explicar por palavras, não. mas é também tu sentires o teu corpo, hum, como explicar? É a mesma coisa como tu quando tocas a mão, não é? Tu sentes a mão. E Não. nós, os nossos órgãos internos, eles também têm. Eu não sei se conhece o trabalho do Mantak Chia, que é uma pessoa também do Tantra, mas é uma corrente um pouquinho diferente. Ele é chinês, trabalhou chinês-tailandês, e ele fala muito da questão do consciência dos órgãos internos, tipo, tu podes respirar com os ovários, Não. respirar com o fígado. E ele diz: os órgãos são teus, por que não? Eles estão lá. E faz todo sentido, não é? De facto, eles estão lá. E, e para mim houve uma espécie desta sensação de, por exemplo, do útero, não é? De ter o útero, de ter conexão com o útero, de sentir o bebê dentro do útero como uma parte de ti, mas ao mesmo tempo uma parte que não é parte de ti. Enfim, Não. é assim. hum. Depois há todo. Para mim, isso é a gravidez, não é? Toda a fase da gravidez. E o momento do parto é uma coisa assim, mesmo do ponto de vista do corpo sexual, não é? Porque Não. é extraordinário. Eu tive um parto assim, uau, o meu filho nasceu na água, tive, tive a sorte de me conseguir educar o suficiente durante a gravidez para escolher um parto natural, um parto sem anestesia, sem intervenções que não seriam necessárias. Enfim, eu tive assim uma sensação extraordinária de. O parto é um espaço muito interessante de não. A mulher não está presente, o cérebro da mulher não está, enfim, como costuma estar o nosso cérebro em termos de funcionamento com o mundo real. Uhum. Há, em termos médicos, eles definem várias fases do trabalho de parto, não é? E há uma Uhum. autora, eu penso que ela é americana, que é parteira, e que tem um texto chamado As Fases Espirituais do Trabalho de Parto. É absolutamente fascinante a maneira como ela descreve. E de facto eu senti aquilo, a mulher vai numa viagem completa e dizem que essa viagem é tão visível na maneira como ela fala, na maneira como ela está a ver o mundo, que acontece, imagina que a mulher está em trabalho de parto e está a falar com a parteira ao telefone, ou o parceiro está a falar ao telefone e dizer ela só está em trabalho de parto.
uma das maneiras que a parteira tem de saber em que fase do trabalho que ela está é falar com a mulher, diz, passa o telefone à mulher. E a maneira como ela Uhum. responde, por exemplo, se ela responde a factos ou não, se ela faz pausas entre uma frase e outra, se ela parece estar tipo a balbuciar e não faz sentido nenhum, se ela fala rápido, ela sabe em que fase é que a mulher está. Porque passa por várias fases, tem a ver também Uhum. com o cérebro reptiliano e não Uhum. sei, conhece esse conceito, pronto, que na Sim, sim, sim. verdade a mulher também passa por essas fases, por exemplo, no ciclo menstrual, né? A mulher quando está a Uhum. menstruar fica com um foco diferente, e que não se chama bem foco, mas fica, Uhum. por exemplo, a mulher quando está a menstruar tem muito mais capacidade de meditar, por exemplo, a mulher tem uma Uhum. capacidade de introspecção e de presença no momento, de quietude, de escuta incrível, e quando está a ovular tem capacidade de comunicação, criação, ah, comunicação com o outro, com o exterior, e capacidade de Uhum. ação completamente diferente. E durante o trabalho de parto, no fundo, também tem a ver com este tipo de relação com o mundo é completamente diferente. E eu senti tudo isso, ou seja, eu senti mesmo, é uma sensação de, é um estado alterado de consciência, é uma sensação, aliás, Uhum. há, há, há um texto a dizer há hormonas que se libertam durante o trabalho de parto, não é? E é lindo Uhum. que para haver trabalho de parto, para haver nascimento, é preciso oxitocina, que é a hormona do Uhum. prazer, que é a hormona que nós criamos quando Yeah. temos o orgasmo, quando fazemos amor, quando há sexualidade. É incrível, é extraordinário, está tudo ligado, não é? Completamente. Uhum. Tanto que se a mulher, que se essa hormona não for criada pelo corpo, os médicos, passa, os Uhum. médicos dão oxitocina sintética à mulher, portanto, sem Uhum. oxitocina não vai acontecer. É lindo, eu acho isto assim absolutamente maravilhoso. E depois esta hormona é a hormona responsável também pela criação do leite, para ativar a prolactina, que vai permitir que a mulher, ah, portanto, produza leite e possa amamentar. Isto é lindo, é tipo, está tudo feito. Uhum. Está tudo feito assim, tipo, Yeah. ok. Uhum. Depois a sensação do o canal de parto, isto é assim muito físico, mas o canal de parto é uma coisa que se abre no momento do parto, que não existia antes, não é? Tipo, Uhum. nunca passou uma coisa antes por aquele canal daquela forma. E eu, por estar a ter um parto sem anestesia, sem drogas, só com as minhas drogas naturais, não é? Que eram muitas de facto, porque havia ali muita Uhum. hormona em variação, a sensação do bebê sair, a sério, tipo, é a coisa mais extraordinária do mundo. É tipo, uau! E é a sensação do corpo de eu sair do meu corpo no sentido de é como se tu ultrapassasse os limites do corpo. Eu lembro-me da Yeah. sensação da anca, como se a anca dançasse e se abrisse de facto, tipo, isto não é possível, sabes? Tens a sensação de isto não é possível, isto não está a acontecer, isto é para lá do que eu sou capaz de fazer, tanto no sentido físico como emocional. Há ali uma sensação, há ali um momento de medo também muito grande, mesmo antes do bebê sair, mas há a sensação, eu lembro-me perfeitamente desta sensação de eu vou passar para outro plano e não há volta. Não há volta, eu não tenho maneira de voltar atrás. E havia medo nisso, tipo, ai, merda, 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 vou para onde? Porque há uma sensação de desconhecido, assim, sabe, de Yeah. mergulho numa coisa. E o parto é isso tudo, é mesmo isso tudo, é uma espécie. É um mergulho assim num útero negro, uma coisa negra que tu não sabes o que é. E tu fazes esse E há caminho quem com o tenha mesmo bebê. orgasmos no parto, não é? Exatamente. E se eu puder definir, de facto, o momento em que o bebê sai, é um momento de prazer. Não é um Uhum. momento de dor, nem de desconforto. Para mim de ultrapassar de limites, sim, nesse sentido, mas de prazer. Uhum. E é incrível, é assim tipo, uau! E depois, no fundo, isto é o teu corpo, epá, e é esta zona que nós associamos muito à sexualidade, não é? Claro, não é? É Uhum. claro que a vulva e a vagina não são só para isso, e o útero não são só para isso, mas no fundo nós temos uma sociedade muito sexualizada, não é? Em relação Uhum. mesmo na saúde da mulher, é quase como falamos dessas zonas só se elas são funcionais do ponto de vista sexual ou não, como se não houvesse mais nada, não é? Quando são espaço de tanta coisa, não é? Tanta, de memória, de capacidade de criação, enfim, Uhum. de sabedoria ancestral, é tanta coisa que Uhum. acontece ali. Mas então essa sensação do bebê sair por ali, depois há um monte de coisas, tipo a placenta é assim uma coisa absolutamente tipo, o que é isto, sabes? O que é isto? É uma coisa criada, bem, enfim, é incrível. E depois
há uma coisa linda que é quando o bebê nasce, quando a mãe vê o bebê, a mãe natureza fez isto assim, não é? Tu apaixonas-te, né? A mãe apaixona-se pelo bebê. Há de facto ali uma tipo, uau! E é isso que vai fazer produzir o leite, é isso que vai permitir que a mulher esteja acordada tantas noites, até tão tarde, tantas vezes por noite, a balançar aquele pequenino ser tão dependente dela no colo. Há toda uma significação do que é o amor, absolutamente. É tipo, yeah. Eu não sabia o que era o amor antes, isso sem dúvida. Há o amor e há o amor por um filho, que é uma coisa que mais uma vez te ultrapassa e que te assusta porque não há volta, não é opcional, não é tipo, É para o resto da vida. eu hoje não vou amar muito o meu filho, sabes? Hoje não, não é, não, não. É uma coisa também linda, mulheres que para amamentar, por exemplo, que não podem estar perto do bebê, seja qual for a razão, porque vão trabalhar ou porque o bebê está, enfim, longe, whatever, ajuda a produzir, enquanto elas estão, por exemplo, a tirar com as bombas, as mulheres que fazem essas coisas, tirar com uma bomba de leite, se tiveres uma fotografia do bebê à frente, produz mais leite. É lindo, é mesmo, isto é tudo sobre o amor, é tudo sobre... E o amor É. é muito... Não é só o amor, tipo, esta ideia do amor, não é assim? Não, é um amor carnal, é uma coisa muito... A sensação de cheirar a cabeça de um bebê é completamente orgásmica. E dizem que aquilo cria as mesmas recompensas no cérebro das drogas pesadas, diz, que tem a ver com... Acionam-se as mesmas zonas. E isto está feito para a sobrevivência, não é? Yeah, porque senão aquele É. ser não sobrevivia. Se a mãe não estivesse tão apaixonada, nós não fazíamos aquelas coisas impensáveis que somos capazes de fazer por um filho. E lembro-me perfeitamente daquela sensação de estar a amamentar o meu filho com o corpo meio, não é? Porque o corpo depois do parto é um corpo novo. Até hoje, não é? Porque agora já não há antes do parto, só há depois do parto. Eu não volto ao antes do parto. É um corpo novo. E é uma sensação, mais uma vez, bestial. É uma sensação de meio besta, meio animal, meio... que que te conecta completamente com uma sexualidade não desodorizada, sabes? Não a sexualidade do panfleto, do folhetim. Há de facto ali uma experiência do corpo real, mesmo, do corpo autêntico, do corpo. Mesmo a própria experiência da carne, sabes? A experiência do bebê, quando o bebê sai, há ali uma experiência de carne, quase carne que rasga, sabes? Isto é assim muito. É difícil falar disto sem ser um bocado escatológico, porque é verdade, é assim uma experiência brutal e que sem dúvida que para mim te conecta mais com o teu corpo sexual, sem dúvida. E como é que depois retornas à sexualidade mais adulta? Uhum. Como é que isso depois volta a ter essa conotação? Ou seja, sentes só quando o corpo já está novamente mais estruturado ou sentes logo a seguir? Como é que depois é esse Para mim, desenvolvimento? há várias coisas aí. Uma coisa é o corpo sexual e a sexualidade, no sentido do desejo, da sensibilidade, outra coisa é o ato sexual em si. Lá está, a penetração ou não, ou enfim, isso são coisas diferentes. Sim. Embora no meu caso, eu lembro-me que houve logo no pós-parto, havia desejo, havia vontade de estar intimamente e isso aconteceu. E depois houve uma altura que deixou de acontecer, não tanto por isso, mas por desafios relacionais, Hum, os tais, os tais, os tais. E há também, eu senti isso e há um foco, mais uma vez a mãe natureza faz a cena para que a mãe esteja focada no bebê. E houve uma terapeuta na altura a que eu fui, muito interessante, que ela disse uma coisa muito interessante, que disse que quando a mulher amamenta, por exemplo, o clit tem um chapeuzinho por cima, não é? Quando a mulher está a amamentar, o chapeuzinho fecha, naturalmente, no corpo da mulher. E se ela não souber isso, no fundo sente menos sensibilidade naquela zona, naturalmente. Mas se souber, pode, claro, pode destapar, pode mover o chapeuzinho, pode trabalhar mais aquela zona para criar mais sensibilidade. Mas ela dizia, mas a mãe natureza faz isto assim para que a mulher se foque no bebê. Mas Então, em termos, mesmo sem ser em termos sexuais, em termos eróticos, tinhas espaço para criar erotismo, mesmo sendo só a nível psicológico, mental, ou era tudo muito funcional nessa altura e a parte emocional estava muito lá de cima? sim,
como estava a dizer, logo a seguir sim, é engraçado, e depois não. E depois houve ali um tempo em que não. Em que não, ou seja, esse não era o meu foco, esse não era o meu interesse, esse não era. Mais uma vez, se calhar com o outro, ou seja, comigo, eu sentia o meu corpo como um corpo. Epá, às vezes não, às vezes estás absolutamente exausta e não sentes o corpo sequer, tipo, não há. A pessoa, tipo, tens que fazer assim para conseguir abrir os olhos. A questão da privação do sono, não sei o quê, é mesmo exigente na mulher. Principalmente, enfim, se for a mulher o principal cuidador, não é? Que era o nosso caso. Então havia ali uma altura que não havia capacidade para, quase, E quando é capacidade que voltou a física haver? para. Quando é que voltou a haver Ah, essa disponibilidade erótica? olha, não Não sei. estou não estou a falar da parte sexual, porque a parte Sim, sexual imagino que tem a ver também com condicionamentos físicos. Mas em mas eu termos de acho. eróticos, ou seja, quando é que surgiu novamente o desejo, ou se ele esteve sempre latente e foi só por questões de rotina ou de cotidiano que Eu ela acho que ele esteve desapareceu. sempre latente, mas opá, no nosso caso houve muitos desafios relacionais, mesmo. Ou seja, as coisas ficaram muito Uhum. complicadas em termos emocionais e afetivos dentro do casal, Uhum. no nosso caso. Então houve um turn-off geral, mas não tinha a ver com a sexualidade naquele caso, porque tanto que havia desejo e havia vontade, mas depois havia imensos assuntos da área de relacional na mesa que eram difíceis e que foram muito difíceis. Mas lembro-me, por exemplo, de. Eu considero-me poliamorosa, portanto, Uhum. normalmente tenho dinâmicas relacionais com mais que uma pessoa. E foi engraçado que demorei algum tempo a sentir interesse por outras pessoas. E achei isso interessante, que eu até brincava que isto é responsabilidade mais do filho do que do pai, no sentido em que eu Uhum. sentia-me ali muito ocupada, muito dedicada, muito embrenhada no meu filho, sem dúvida. Mas lembro-me que havia tipo amigas que brincavam com isso, que era tipo, não pareces tu, sabes? Aquela coisa. E Yeah. isso demorou algum tempo, se calhar uns 3 anos, para ser honesta. Uhum. Assim, para isso voltar a ser importante para mim, vá lá. Esse interesse no outro, esse flirt, por exemplo, ou a criação de dinâmicas íntimas com outras pessoas. Sim, demorou algum tempo. Esse não era o foco, assim, de repente parece que, sim, não é só uma questão de foco, é uma questão de, quase como eu estava a dizer, a questão do amor incondicional não é opcional. Há uma série de coisas que não são opcionais, é tipo, tomam mesmo conta. E E tu sentes essa diferença também quando fazes o teu trabalho e sentes a diferença entre casais que já têm filhos, ou casais, ou relações que já têm filhos, ou relações que não têm filhos. sim, sim. E depois depende da fase também, não é? Da fase do quando as crianças são muito pequeninas e os primeiros 3 anos são assim incríveis em termos de exigência da conexão filho-mãe, não é? É ali uma altura que as crianças precisam muito da presença. Precisam muito, pode fazer de outras formas, não é? Mas a ligação mãe-filho é muito, muito grande nos primeiros 3 anos. E depois disso é como se tipo a mãe já é a mulher outra vez. Eu senti um bocadinho isso, que é, eu ali nos primeiros 3 anos eu era mãe. Quase como se era mulher, mas era tipo, era mãe. Primeiro eu diria sou mulher e depois sou mãe. Ai, os meus gatos todas as noites destroem a casa, todas as noites. E depois dos 3 anos comecei a sentir, espera, eu sou mulher de novo. E progressivo, mesmo assim progressivo. E sinto isso, sim, sinto isso nas mulheres. Mas depois também sinto, e isso é muito comum, nas mulheres que já têm filhos, há uma, não sei se ia dizer maturidade, mas sim, acho que posso usar essa palavra, há uma maturidade na sexualidade, há uma diferente. Não é exclusiva, não acho que tenha que ser, mesmo quando a questão quem diz isso é uma das. Eu te queria dizer o nome da parteira, mas não me lembro. Acho que é a Ibu Robin Lim, que diz que o parto é um portal espiritual. Parir é atravessar um portal espiritual. E ela diz, mas também não é legítimo termos muitos filhos só para passarmos vários portais espirituais. Portanto, Exato. ele é um portal espiritual, mas não é o único. Essa maturidade sexual que eu estou a dizer que sim, tem mulheres que têm filhos, não é a única maneira de a atingir, não é? Claro, não estou a dizer que é Claro. exclusiva das mulheres que têm filhos, mas de facto é um ponto de acesso. Bom,
Uhum. É sem dúvida um excelente ponto de acesso para uma maturidade, aprofundamento também, não é? Não é a maturidade que vem desse aprofundamento, uma vivência diferente da sexualidade, sem dúvida. Pois eu sei, eu também passei por isso e é para os homens é um bocadinho diferente, acho eu. Eu senti uma coisa que já partilhei algumas vezes com pessoas e que eu acho que é uma coisa que quando eu falo com homens que são pais é muito comum, só que é difícil de assumir isso porque neste caso eu não assisti ao parto da minha filha Uhum. e quando eu recebi a criança nos braços e me foi dito, olha, é tua, eu pensei, podiam-se ter enganado. Podia ser uma filha, podia ser filha de outra pessoa qualquer e estão-me a entregar uma criança e estão a dizer que é minha e eu tenho que acreditar, eu vou acreditar, ou melhor, a minha função é acreditar e portanto eu tive que amar uma criança que eu não sei se é minha porque não saiu, não tive essa experiência, os homens não têm essa experiência de parir uma criança e tê-la no corpo durante 9 meses e portanto nós não temos essa ligação tão profunda, ou melhor, nós não temos essa ligação tão visceral com Uhum. as crianças, apesar de podermos ter uma ligação super profunda. Mas foi mesmo uma aprendizagem de eu tenho que aprender a amar esta criança para que ela não Uhum. fique desamparada, percebes? E essa decisão de querer amar alguém é uma coisa que não existe em mais nenhuma outra situação, percebes? Exato. Nós nunca decidimos amar alguém, ou gostamos ou não gostamos. Mas neste caso é mesmo uma decisão que acontece um dia para o outro, ou seja, nós estamos a beber cervejas na tasca no dia anterior e no dia a seguir somos pais e temos que ser responsáveis perante uma criança que acabou de nascer. Uau! Percebes? Então a atitude tem mesmo de ser de responsabilidade. Percebes? E eu acho que isso é uma dimensão diferente de transcendência espiritual, acho eu, Uhum. de um homem que assume essa responsabilidade de uma forma, lá está, consciente e de uma forma propositada. E por isso é que eu acho que é muito. A experiência é muito diferente, né, em Sim. termos de ser pai e de ser mãe. Apesar de depois os primeiros 3 anos serem difíceis para ambos, apesar do pai não, lá estar, não passar pela transformação toda das mamas com leite, do corpo a regenerar-se, tipo, não passa por nada disso. Uh, mas se estiver integrado na dinâmica que é cuidar da criança, estar desperto e estar a tentar fazer com que o dia a dia seja o mais fácil possível para toda a gente. Um, Claro que sentimos essa privação de sono, esse cansaço, essa compreensão que a pessoa não já teve tanta coisa para fazer durante o dia que depois não lhe apetece estar a fazer alguma coisa na cama, apesar de eu também sentir que ao início, porque há uma felicidade tão grande em ter tido a criança e ter as coisas terem corrido bem e estar tudo bem, não sei o quê, essa felicidade supera um bocado o cansaço e há essa vontade de ok, vamos lá dar continuidade Uhum. a isto, mas depois com a rotina Yeah. entra-se ali numa fase de agora o mais importante é a criança, não vamos acordar a criança, se fazemos barulho ela depois chora, tipo, temos que aproveitar as cestas, tipo, aquela, É, aquela, é mesmo aquela difícil. estrutura toda. E por isso eu percebo que haja muita gente que depois de ser pais tenha passe por esse momento, ou por esses anos, em que estão a renovar novamente o seu interesse, o seu desejo, o seu universo erótico, porque de repente, lá está, uh, há, um, há, um, há uma outra prioridade, não é? Há uma outra forma de estar com alguém que neste caso já difere da parte só da loucura e de agora apetece-nos, agora não nos apetece, com epá, apetece-nos, mas amanhã temos que acordar cedo e tal. E acho que é um dos maiores desafios. E eu, na próxima semana, vou ter aqui uma enfermeira Uhum. que trabalha sobretudo com a parte da gravidez e é uma das questões que eu gostava de abordar Sim. exatamente porque há muitas. A questão do erotismo desaparece nessa fase E devíamos ser e avisados, pelo portanto, menos. sim, Podíamos sim. ser E eu avisados. E é muito bonito acho teres que é importante dito, avisar. Sim.
muito grata por teres dito isso assim, como disseste, porque é preciso coragem para dizer isso, para dizer que recebes a filha nos braços e tipo, Yeah, espera lá, eu não estou a sentir nada. Não, não disseste bem assim, yeah. não é? Mas na verdade o pai do meu filho, eu lembro-me dele dizer uma coisa semelhante e ele esteve no parto, portanto ele esteve dentro d'água Uhum. comigo e tal, e eu lembro-me do que eu senti foi ressentimento. Ele disse Pois, isso e eu fiquei super tipo, como é que é possível tu não estares yeah, a manifestar um décimo da sensação que eu tive? yeah. Quando, claro, eu percebo agora, a olhar para trás, que fico tipo, ele não experienciou o mesmo, que aliás, ninguém experienciou o mesmo, não experienciamos o mesmo, isto é uma Claro. ilusão nossa, não é? Que estamos na mesma situação, Uhum. estamos a experienciar coisas diferentes. E isso é engraçado também, mesmo na sexualidade, não é? Às vezes achamos, tipo, só porque eu estou a ter um orgasmo Claro. espetacular, a outra pessoa também está a ter um Uhum. orgasmo espetacular. Às vezes não, Uhum. às vezes não, Yeah. e está tudo certo. Mas Tá esta tudo certo, coisa, sim. para mim, foi tão extraordinária, sabes? E foi uma experiência mística e foi uma experiência, tipo, foi das experiências mais extraordinárias da minha vida, sem dúvida. E foi um estado alterado consciente e foi tipo, uau! E tu ficas tipo, uau, incrível, não é? E o gajo, tipo, hã? Sabes? É, Género, a pessoa, exato. tipo. E eu lembro-me de ficar ressentida, de ficar tipo, és uma insensível, tipo, como é que é possível? Uhum. E a mesma coisa, a questão. Eu lembro-me da sensação, tá, eu estou à meia da noite acordada a dar mama ao bebê e o tipo está a dormir ao lado, pronto, porque pode dormir, e Yeah. apetece tipo dar uma cotovelada para a pessoa acordar, porque ao menos sofre um bocadinho, porque eu estou a sofrer, não é? Tipo, sofre um Exato. bocadinho comigo. Yeah. Mas é essa. Yeah. Eu acho que ser pai é a coisa mais difícil do mundo. Ser pai, ser mãe, ser cuidador de uma criança, sem dúvida. Para mim é mais difícil, não no sentido do maior peso, é uma coisa maravilhosa, mas é difícil, é exigente, é tu aprenderes tudo de novo, é tu educares-te de novo para poderes fazer isto, porque é uma tarefa assim. Sim, mas lá está, eu acho que é difícil, não é difícil, eu acho que é desafiante se, se tu quiseres. Uhum. Se nós não quisermos, a criança pode morrer à vontade, mas Ah, se sim, nós pode. Yeah. quisermos ser presentes e conscientes, é como tudo na vida, é como todas estas coisas que tivemos a falar até agora. Esta presença, essa consciência de que fazer uma coisa propositadamente ou Sim. uma, com um propósito maior do que só a mera Mantê-lo existência daquele ser, que sobreviva, não é? exato. Isso faz com que a coisa seja mais desafiante e que se torne, mas o desafio depois tem uma recompensa maior, né? Sim. Que é esta que é esta que é, eu acho que é a lei da vida, que é nós a vida é difícil, não é? A vida tem desafios, desafia-nos, mas se fosse muito fácil, se calhar nós não queríamos viver tanto, porque era muito facilmente nos aborrecíamos, percebes? Então esta procura do desafio é uma das, eu acho que é um dos melhores triggers que nós temos na nossa existência, apesar de, claro, que as coisas podem se tornar mesmo muito difíceis, mas eu acho que depois a compensação Sim. é muito valiosa. E o crescimento que tu tens, não é? É verdade, é tipo, é uma Pois é isso, experiência é sempre assim. das mais ricas, sem dúvida, toda. Yeah. Eu falei, não é, da gravidez, do parto, não sei o quê, e depois a parentalidade, não é? Porque depois aí é que Pois, começa, sim, sim, né? Aí é que sim, começa a cena, quando tu tens aquela coisa pequenina e aquela coisa que depois sabe andar, e sabe gritar, sim. e sabe puxar cabelos, e Sim, sabe exato. dizer coisas, e sabe, oh, Por isso mas vão ser é, desafios para o resto da vida. Sim, sem dúvida. exatamente, mas é Olha, absolutamente querida, extraordinário. sim, sim. Já estamos aqui há quase 2 horas Ai, e, e podíamos estar muito mais, não é? sim, E é isso. ainda tinha mais coisas para falar. Mas acho que podemos ficar por aqui. Depois, Uhum. noutra altura, fazemos uma nova conversa, porque eu acho que Sim. vamos ter mais coisas para falar. E agradecer-te novamente a tua disponibilidade e a tua simpatia. E, e pronto, e agradecer também às pessoas que estiveram cá. Não sei se queres dizer alguma coisa para terminar. Sim, grata, grata, grata. Tipo, foi um prazer. Esqueci-me muitas vezes que estávamos sequer a falar para alguém, sabes? Achava que estava só a falar contigo. Esqueci-me das pessoas. Não levem a mal, mas é, Não, não, não. mas é a sensação só de, sim, de conversar. Foi muito bom e podemos fazer mais Uhum. vezes. Sim, estou disponível. Ok, Grata a todas as ok. pessoas que estiveram por aí. De vez em quando vejo uns nomezinhos a subir. Sim, sim, acompanhem também o trabalho da Joana. Ela tem a página do yoga, né? Que é o Sim, yoga com Joana, certo? sim, sim, sim. Que na verdade eu, pronto, uso mais para E divulgar as coisas das aulas. Sim.
Sim, eu não pus o teu pessoal, não sei se queres divulgar, mas pronto, está na descrição vai estar na descrição Sim. deste vídeo. E agradecer também à Flame, com quem eu tenho a parceria para fazer este podcast agora, e que é, quanto a mim, a loja mais bonita, a sex shop mais bonita de Portugal. Tenho que ir visitar, que ainda não visitei. Sim, sim, é Almada. Honestamente, não. E agradecer a quem esteve a ouvir agora, quem for ouvir depois, e não se esqueçam que só é sensual se for consensual. Adoro esse slogan.